Professores de História e Filosofia do planeta Brasil sejam marxistas convictos. É uma fantasia. É uma fantasia. Alguns professores de História e Filosofia são conservadores. Outros nunca leram Marx na vida. Outros são marxistas. Outros são macrobióticos. Outros são veganos. Há uma variedade imensa. Mas vamos supor que nós sejamos militantes de extrema esquerda, como um certo ramo do pensamento conservador fez supor. Partamos dessa hipótese fantasiosa. Todos os alunos que passaram por mim, sem exceção, nos 20 anos que dei aula no ensino médio, tentando fazer como prevê a LDB desde 96, mas a nossa Constituição desde 88, que o ensino seja plural, característica prevista na LDB, documento que eu recomendo a quem está debatendo educação, para começar a estudar um pouco. Todos os meus alunos terminam o ensino médio não pensando num sindicato, mas num iPhone 7. Aparentemente, este poder que nos atribuem não é tão grande. Passo toda a minha vida de professor na faculdade, na pós ou no ensino médio fundamental que fui, falando do absurdo histórico da construção do pensamento racista, de todos os pensamentos humanos. Os dois preconceitos mais danosos à civilização são a misoginia e o racismo. Ao falar da misoginia e do racismo, eu queria dizer o óbvio, gente, que as pessoas não deveriam falar dos seus preconceitos. Não por vaidade ou humildade, mas porque ao falarem dos seus preconceitos, elas deixam clara sua limitação. Todo racista é alguém com uma limitação intelectual profunda. Porque se fosse capaz de pensar, saberia que não há nenhum embasamento possível, racional, apenas a constituição histórica de um discurso, que era preconceito até o XIX e virou tentativa científica no século XIX em diante. E essas pessoas entenderiam que o preconceito é um erro, mas este erro leva à morte. A morte de um verdadeiro genocídio de jovens, especialmente rapazes negros na periferia de todo o país. E a morte de mulheres. E apesar do nosso esforço como historiadores, como filósofos, como antropólogos, o fato de que, segundo pesquisa da Folha de São Paulo, mais da metade dos brasileiros acha que o estupro é causado por atitude da mulher, aí eu tenho vontade de me aposentar um pouco antes, porque eu sinto que eu não fiz nada, que não tem esperança, que a gente deve se refugiar na Ilha da Pintada, cada um numa cabana, e se defender porque o Armagedon chegou, porque é o fim da civilização. Como é possível uma cabeça elaborar este pensamento? Não se trata de opinião política. Opinião política é desejável. É possível ser um bom pensador conservador. Disse domingo no meu artigo que há excelentes filósofos conservadores, há excelentes autores conservadores, há excelentes autores de esquerda, porque o pensar abomina gaiolas, o pensar abomina molduras. E eu devo ler com atenção Adam Smith, e devo ler com atenção Marx. Devo ler com atenção todos os autores que pensaram a sociedade de uma forma ou de outra, para oferecer a minha opinião a partir disso e a minha posição. Ora, se eu digo não lerei Adam Smith porque ele é um capitalista, eu vou ter que lembrar que Karl Marx construiu toda a sua teoria a partir de Adam Smith. Eu estou rejeitando a raiz para me deleitar com as folhas. Eu preciso ler os grandes liberais para entender os grandes socialistas. Eu posso ter uma posição política A ou B. Para ler, eu não posso fazer uma leitura previamente ideológica. A minha análise pode ser partidária, inclusive. Não há problema em ser partidário, mas eu tenho que pensar. E aqui eu quero me referir, por fim, a algumas das obras que, com certeza para mim, exclusivamente para mim, isso não é válido para todos, marcaram definitivamente a minha biografia. Em determinado momento do ensino médio,
em São Leopoldo. O professor de História, que depois seria meu professor na faculdade, professor José Alberto Baldiceira, pediu que lêssemos Romeu e Julieta de Shakespeare. Era a primeira vez, aos 14 anos, que eu lia, que é a idade boa para ler Romeu e Julieta. 14 anos. Apesar de ser uma obra cética sobre o amor, ela é relida a partir do século XIX como uma defesa do amor. Romeu tem prováveis 15 ou 16 anos, Julieta 14. Romeu está apaixonado por Rosalind no ato 1. Romeu vai a uma festa, olha Julieta e esquece Rosalind. Diz que só há Julieta, nunca pensou em outra mulher. Os dois se encantam. Na noite de domingo para segunda se encontram na sacada de Julieta em Verona. Casam-se na terça-feira. Têm uma única relação sexual na terça para a quarta. E morrem na quinta de manhã. O amor mais perfeito do Ocidente começou domingo à noite e terminou quinta de manhã cedo. Na verdade, ele termina quarta, quando Romeu vai para Mântua. Quinta, eles já não se veem mais vivos. O amor mais perfeito do Ocidente durou 72 horas e só teve uma relação sexual. Se Julieta tivesse escutado aos seus pais, teria morrido, casada com o Conde Paris. Seria uma mulher feliz, com filhos, engordaria 1 quilo por ano, passaria a ser conservadora, leria algumas revistas semanais e concordaria com as ideias contidas naquela revista, faria chás beneficentes e morreria feliz, com filhos, e não teria tido essa aventura que ela teve. Mas Romeu e Julieta foi uma porta de entrada logo seguida da Tempestade, peça mágica que também, em geral, agrada aos jovens. E, finalmente, no final do ensino médio, foi a descoberta total, marcante, absoluta, epifânica do Hamlet. Nunca uma obra tinha me tocado tanto, nunca uma obra depois me tocou tanto. Li a primeira vez numa tradução da editora Melhoramentos, depois li uma tradução da Ana Amélia Carneiro, depois li uma outra tradução e fui lendo até enfrentar pela primeira vez em inglês com dificuldade. E ao trabalhar com tudo isso, fui descobrindo cada vez mais que aquele príncipe tinha atingido um grau de consciência que eu gostaria de atingir também. Alguém que olhe para tudo e diga que o resto é silêncio. Alguém que me ensine aquilo que eu estou escrevendo um livro nesse momento, que se chama O que eu aprendi com o Hamlet. Aquilo que possa dizer que enquanto o mundo arranca os cabelos uns dos outros, decidindo se Trump ou Hillary vai vencer, eu olho como o príncipe e pergunto: há uma rica branca e um milionário branco. A diferença talvez não seja tão notável entre ambos. O resto é silêncio. Que essa polarização é própria de quem vê o bem de um lado e o mal de outro. E o próprio Hamlet diz, pouco antes do seu duelo com o seu ex-quase cunhado, que se a loucura de Hamlet te ofendeu, Hamlet também foi ofendido. E a loucura de Hamlet é inimiga do próprio Hamlet. Ou seja, afasta-se até da sua paixão e é capaz de, ao mesmo tempo de dizer tudo isso, resumir que a vida é feita de escolhas e escolhas implicam perdas. E ele traduz isso dizendo ser ou não ser. Tenho trabalhado sistematicamente em livros, em palestras, em aula, 2 temas que são da minha paixão. Uma é o Hamlet e a outra é a intolerância. Quando o Enem faz 2 perguntas, uma sobre intolerância e outra sobre o Hamlet, começam a achar que eu virei também guru do Enem ao inspirar essas questões. Na verdade, são questões fundamentais. Disse mais de uma vez, inspirado em Etienne de la Boétie, o filósofo francês do século XVI, grande autor do Discurso da Servidão Voluntária, que eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Que todas as pessoas que são éticas têm amigos, que todas as pessoas que não são éticas têm cúmplices, que os canalhas se entretemem e as pessoas honestas têm afetos. E que este é o grande prêmio da honestidade, gente. E por quê?
porque fui obrigado a repensar sistematicamente quando alguém me manda um vídeo, você viu o que fulano falou de você? Eu tenho que dizer, não vi e não verei. Não porque eu não possa ser alvo de crítica, que é óbvio que eu possa e deva, mas porque a pessoa que está me atacando quer duas coisas que eu não posso oferecer. Primeiro é luz, e a luz atrai insetos, com grande quantidade. A pessoa quer girar ao redor do que ela supõe ser uma referência. E a segunda, ela está expondo a sua dor ao me criticar, e é um direito dela. Se eu me conhecer, eu não me ofendo. Como eu disse a um aluno que um dia, irritado comigo, bateu a porta e gritou careca. E eu disse, bem, você vê, né? Como eu poderia estar ofendido? Talvez você devesse dizer cabeludo para me agradar. Só há duas chances de alguém me dizer algo. Essa coisa seja verdadeira ou falsa. E nas duas questões, eu não posso me ofender. A ofensa só existe quando diz o ditado alemão que eu recebi o veneno e aceitei tomar. A ofensa é, para os budistas, aprendi isso na Ásia, uma brasa viva que eu atiro no rosto de alguém para queimá-lo, e há uma chance de eu queimar o rosto de alguém. Mas há uma chance maior e exata de que ao atirar eu queime minha própria mão. A ofensa parte de mim e me queima. Ela não parte do outro. Logo eu queria dizer com grande tranquilidade que ao gritar para alguém, ao insultar alguém, eu falo das minhas dores, dos meus problemas.